Bem-vindos! Hoje a gente mergulha numa história fascinante. Uma descoberta química que, nossa, sacudiu a ciência e a cultura. Com certeza. Vamos falar do LSD, né? E a nossa base aqui é o livro do próprio criador, Albert Hofmann. O LSD, Meu Menino Problema. Exato. A ideia é desvendar essa trajetória que o próprio Hofmann chamou de complexa, meio como um filho problemático, explorando o potencial e também os perigos que ele mesmo viu. Uma metáfora bem forte essa do menino problema, né? Mostra a ambiguidade desde o começo. Totalmente. Bom, então tudo começa onde? Na Suíça, Laboratório Sandoz. Hofmann estava lá pesquisando os alcaloides do ergot. Um fungo, né? Isso. O objetivo inicial era bem pragmático. Achar estimulantes para a circulação sanguínea. E aí, em 1938, ele sintetiza o 25º composto da série, o LSD-25. Só que, nada. Não mostrou o efeito esperado. Ficou meio esquecido, arquivado, não despertou interesse farmacológico na época. Mas aí, 5 anos depois, 1943, em plena guerra, ele tem o que chamou de um pressentimento peculiar. Algo diz para ele voltar àquela molécula. Uma intuição de cientista, talvez. E ele decide ressintetizar o LSD-25. E é aí que acontece o inesperado. Dia 16 de abril, ele está lá trabalhando com a substância e, acidentalmente, absorve uma quantidade mínima, provavelmente pela ponta dos dedos. Mínima mesmo, mas suficiente. Suficiente para quê? Para começar a sentir uns efeitos muito estranhos. Uma tontura, inquietação. Uma alteração na percepção, né? Ele descreve um estado quase de sonho, acordado, com imagens super intensas, tipo um caleidoscópio. Exato. Mas o interessante é a reação dele. Mesmo sendo algo totalmente novo e bizarro, ele reage como cientista. Anota tudo. E suspeita. Deve ter sido aquele composto, o LSD-25. É a mente analítica em ação, mesmo numa situação desconhecida. Para tirar a prova, 3 dias depois, 19 de abril, ele decide fazer um autoexperimento. Tomar uma dose controlada para ver se era isso mesmo. Só que ele erra feio na dose, né? Ele achava que 250 microgramas seria uma dose mínima, quase insignificante. Mal sabia ele. Era uma dose altíssima. Potentíssima. E aí começa a famosa história do dia da bicicleta. Pois é, os efeitos batem com força total no laboratório e como tinha restrição de carro por causa da guerra, ele pede para a assistente o acompanhar de bicicleta para casa. E essa volta de bicicleta se torna, bom, um marco. Um marco e um pesadelo. Inicialmente, a rua familiar, o caminho para casa, tudo começa a se distorcer de um jeito assustador. Ele descreve a vizinha como se fosse uma bruxa, né? Sentiu uma presença demoníaca dentro de si. Um medo terrível de estar enlouquecendo, perdendo o controle. Exatamente. Um terror absoluto. Mas aí acontece uma virada impressionante, né? Depois do pânico inicial... Sim, isso é crucial para entender a substância. Quando o médico chega, examina ele e vê que fisicamente está tudo bem, apesar da dilatação da pupila, o medo começa a diminuir. Começa a dar lugar a outra coisa. Um sentimento de gratidão, de bem-aventurança até. O jardim da casa dele, que antes parecia ameaçador, agora explode em cores, os sons ficam mais nítidos, uma beleza quase transcendental. Que coisa, né? Do inferno ao paraíso em questão de horas. Essa dualidade marca o LSD desde essa primeira experiência planejada. E aí começa o que a gente pode chamar da fase da criança promissora do LSD. A Sandoz percebe que tem algo importante nas mãos, imagino? Sim, eles veem potencial, principalmente para a psiquiatria. Começam a fornecer o LSD de graça para pesquisadores com o nome comercial Delicit. E qual era a ideia inicial de uso? Uma das primeiras ideias era bem controversa hoje, mas na época fazia sentido para eles, induzir uma psicose modelo. Como assim? A ideia era que os psiquiatras pudessem tomar o LSD para vivenciar, de forma controlada e temporária, um estado parecido com o de alguns pacientes, como os com esquizofrenia, para tentar entendê-los melhor. Entendi. Uma tentativa de empatia química, digamos assim. Mas que depois ajudou a estigmatizar, né? Paradoxalmente, sim.
Mas surgiram também abordagens terapêuticas mais diretas. Duas principais, na verdade. Quais? Na Europa, desenvolveram a terapia psicolítica. Doses mais baixas, várias sessões, com foco na análise do material que emergia durante a experiência. E a outra? Na América do Norte, principalmente USA e Canadá, a abordagem foi diferente. A terapia psicodélica, doses altas, uma ou poucas sessões, buscando uma experiência mística, transformadora, que pudesse reestruturar a psique do paciente. Interessante essa diferença. Talvez cultural, né? Provavelmente. Mas essa fase de pesquisa séria e controlada, infelizmente, não durou tanto quanto poderia. É aí que entra a fase do adolescente rebelde. Exatamente. Nos anos 60, o LSD escapa do controle dos laboratórios e clínicas e cai na contracultura. Vira outra coisa. E aí surgem figuras emblemáticas, né? Como Aldous Huxley e Timothy Leary. Sim, e com visões bem diferentes. Huxley, o autor de Admirável Mundo Novo e As Portas da Percepção, viu o LSD como uma ferramenta séria, para ser usada com cautela, intelectualmente, para a expansão da consciência. Já o Leary? O Leary foi por outro caminho, um psicólogo de Harvard que virou um guru psicodélico. A abordagem dele era muito mais popular, quase messiânica, com aquele lema famoso: Turn on, tune in, drop out. Ligue-se, sintonize-se, caia fora. E o Hoffman? O que ele achava disso tudo? O Hoffman era muito crítico ao Leary. Achava essa popularização e esse proselitismo perigosos, irresponsáveis. Via ali o começo do mau uso da sua criança. O LSD acabou virando um símbolo de rebeldia contra o sistema, contra a guerra do Vietnã. E a mídia caiu em cima, imagino. Com certeza, a cobertura da mídia focou muito no sensacionalismo, nas bad trips, nos acidentes, nos mitos que surgiram. Ignorando os estudos que mostravam potencial terapêutico. Exatamente, criou-se um pânico moral. E o Hoffman via tudo isso com muita tristeza, muita desilusão. Ele esperava que o LSD fosse uma ferramenta para a psiquiatria, para a autoconsciência, e via sendo usado de forma descuidada, recreativa e demonizado. O resultado foi inevitável, então. Pois é, veio a proibição, primeiro nos Estados Unidos, em 68, depois a Convenção da ONU, em 1971, que colocou o LSD e outras substâncias na categoria mais restrita. E isso parou a pesquisa científica. Parou quase tudo. Foi um choque enorme entre a ciência e a cultura da época e a política reativa. Uma interrupção bem trágica para a pesquisa. Mas apesar dessa frustração toda com o LSD, a curiosidade científica do Hoffman não acabou ali, né? Ele continuou pesquisando. Sim, ele era um químico dedicado. Depois do LSD, esse se voltou para outras substâncias psicoativas de origem natural. Como os cogumelos mágicos. Exato. Ele foi ao México, estudou os cogumelos usados em rituais indígenas por séculos e conseguiu isolar e sintetizar os princípios ativos, a psilocibina e a psilocina. E não foi só isso, né? Não. Ele também investigou as sementes de uma trepadeira chamada ololiuque, usada pelos astecas, e descobriu que os princípios ativos eram amidas do ácido lisérgico, ou LSA, parentes químicos do LSD. Olha só, isso é importante porque mostra que o LSD não era uma aberração total, uma coisa puramente sintética, sem conexão com natureza. Precisamente. Mostra que ele faz parte de uma família de compostos, alguns deles usados ritualisticamente há muito tempo. Conecta a química moderna com sabedorias ancestrais, de certa forma. E isso tem a ver com a filosofia que o Hoffman desenvolveu mais tarde. Totalmente. Ele passou a refletir muito sobre a relação da humanidade com a natureza. Ele via a crescente alienação do ser humano moderno do mundo natural como a raiz de muitas crises. E os psicodélicos entrariam aí como? Como ferramentas potenciais. Ele acreditava que, se usados corretamente, com respeito, num contexto adequado, eles poderiam ajudar a dissolver as barreiras do ego e nos reconectar com a natureza, com o todo, com uma percepção de unidade fundamental. Não era só sobre química, então, era quase espiritual, filosófico. Tinha essa dimensão para ele, sim, mas ele sempre enfatizava a importância crucial do contexto. Ah, o famoso set and setting. Isso. A mentalidade da pessoa,
as expectativas, a preparação, o set, e o ambiente físico e social onde a experiência acontece, o setting. Para Hoffman, esses fatores eram absolutamente determinantes para a qualidade, a segurança e o significado da experiência. Uma lição fundamental que talvez tenha se perdido no meio daquela confusão toda dos anos 60 e 70. Com certeza. Então, recapitulando essa jornada, é incrível. Começa com um acidente no laboratório suíço, Vira uma promessa para a psiquiatria, se torna um ícone da contracultura, pivô de pânico moral, é proibido interrompendo a pesquisa, e no fim, temos as reflexões profundas do seu criador tentando entender o legado do seu menino problema. e hoje a gente vê um certo renascimento psicodélico, né? A pesquisa está voltando, devagar, com mais cautela. Sim, e as lições de Hoffman sobre o uso responsável, sobre a importância do set and setting, parecem mais atuais do que nunca. Temos a chance de aprender com os erros do passado. O que nos leva talvez a uma última provocação para o nosso ouvinte pensar. Será que, ao entender a fundo essa história complexa, com todos os seus altos e baixos, a gente consegue hoje lidar com o potencial e os riscos dessas substâncias de uma forma mais madura, mais sábia?